Irmãos, Romanos capítulo 15, versículo 13. Gostaria de completar o pensamento que começamos semana passada, trabalhando essa expressão, como o versículo termina. Então fala: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho essa impressão que algumas coisas que nós fazemos, falamos no meio cristão, né, ele vai perdendo a sua força, a sua intensidade, ou ele vai perdendo a sua realidade. E muitas vezes o texto bíblico e a palavra de Deus, ela vai ficando distante da nossa capacidade de compreender como uma realidade que nos toca, como uma realidade que nos muda, porque ele fica só na esfera da informação, ele fica só na esfera do conhecimento. Então é igual na época que a gente ia para a escola estudar geografia, por exemplo, aí eu vou estudar que a Rosa está lá embaixo, né, Celso? Um professor de geografia aí vai falar: nós somos um país continental, e o Brasil no norte, perto do Equador, tem a floresta amazônica. Na região aqui do litoral é a Mata Atlântica, mais no interior é mais desértico, é cerrado. Eu aprendo isso, vou embora e falo: o que eu faço com isso? Vou estudar o renascentismo na Itália. Beleza, como que eu aplico essas coisas no meu cotidiano? E eu temo que um momento como esse, por ser ordinário, ele também fique assim para nós, né? Todos nós aqui temos o hábito de nos encontrarmos, de partirmos o pão, de abrirmos a palavra, de ouvirmos uma reflexão. Nessa manhã você cantou que Deus se fez homem, Deus morreu por você, mas talvez a gente comece a ser sincero e a gente comece a perceber que essas informações, elas não têm nos definido como pessoas. Nós temos encontrado energia e uma modelagem de sermos humanos em outras coisas. Então nós vamos descobrir que existem outras situações que aí sim, elas são muito presentes na minha semana, elas são muito presentes no meu cotidiano, e essas coisas que vão definindo quem eu sou de fato. Existem coisas que de fato me trazem alegria, tem coisas que de fato me trazem prazer, tem coisas que de fato me trazem tristeza, e quase que muitas coisas concernentes ao reino de Deus vai virando uma informação café com leite para nós. É uma informação que, né, não muda a nossa vida, né? Nós temos perdido essa capacidade de sermos sinceros diante do Senhor, porque tem nos faltado uma realidade que se dá pelo poder do Espírito Santo. Porque essa informação acerca do Espírito Santo é uma das coisas mais impressionantes que deveriam ser ressaltadas na nossa compreensão de vida cristã, porque dentro dessa obra que o Senhor Jesus fez, e o texto que Clandeir leu hoje de Atos 1, o Senhor, antes de ser assunto aos céus, ele fez a promessa que ele enviaria o Espírito Santo de Deus, uma terceira pessoa da família eterna divina, se manifestou para nós. Não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro, ele estará com vocês, e quando ele habitar em vocês, vocês se transformarão em santuário de Deus. O próprio Deus habita dentro de vocês, vocês são casa espiritual de Deus. E esse Espírito Santo que eu e o Pai estamos enviando para vocês, me glorificará, ensinará a vocês todas as coisas, vos protegerá, vos capacitará. Esse Espírito Santo selará vocês como propriedade de Deus. Esse Espírito Santo protegerá vocês das heresias, das mentiras. Esse Espírito Santo vos conduzirá a toda a verdade. Esse Espírito Santo, ele será o próprio consolo de Deus dentro de vocês. E como que eu e você administramos essa história? Como que essa informação ela se dá no meu cotidiano?
Porque também é verdadeiro que o que a Escritura vai nos mostrando é que existe uma batalha contra a revelação do Espírito Santo no nosso dia a dia, né? Então, alguns irmãos sugerem isso, e pelo menos em termos de didática, funciona para nós. É quase como se os três inimigos que nós temos que lidar, é como se a Trindade tivesse uma resposta exata para cada um deles. Então, por exemplo, a gente pega 1 João 3,8, fala, né, o Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E é o cumprimento profético da palavra que o Senhor Deus traz para Adão e Eva, lá no jardim, em Gênesis 3. Da descendência da mulher, eu levantarei alguém que pisará na cabeça da serpente. A resposta do Senhor para Satanás é Jesus Cristo. Ele já pisou na cabeça dessa entidade que se levantou contra o senhorio divino. E quando cremos no Senhor Jesus, aconteceu uma outra coisa conosco. Nós somos salvos, nascemos de novo, há uma nova natureza em nós, e o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aí nós vamos descobrir que existe ainda um reino, existe ainda um sistema, existe ainda um mundo que Satanás é o regente. O mundo jaz no maligno. Aí o Senhor fala, não, mas eu estou tirando você dessa realidade e eu estou te levando para uma outra realidade. Você agora pertence a um outro reino, com outros valores, com outros princípios, onde o meu filho é o rei. Por isso que nós conseguimos entender 1 João 2,15, por exemplo, quando João fala, não ameis o mundo, nem ameis as coisas que há no mundo. Quem ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que Tiago 4,4, Tiago vai dizer, adúlteros, vocês não conseguem entender que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Todo aquele que decide ser amigo do mundo, ele declara uma inimizade a Deus. Por quê? Porque nós não podemos servir a dois reinos. Não tem como. Segunda, quarta e sexta, eu me curvo e me submeto aos valores do mundo. Terça, quinta e sábado, eu me curvo aos valores do reino de Deus. E domingo é um dia neutro para eu descansar. Nenhum dos dois vai ter meu coração. É impossível. Nós nos curvamos e nós começamos a amar alguma coisa. E a resposta para esse mundo é o reino de Deus. Deus fala, não, seu coração precisa estar no meu reino. E o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo ele polariza? Quem que é o antagonista na obra do Espírito Santo na nossa história? Então temos Gálatas 5:17, quando Paulo fala que a carne milita contra o Espírito, porque eles são opostos entre si. Então nós vamos descobrir que a dificuldade que nós temos, muitas vezes, de perceber o poder do Espírito Santo, se dá porque existe um inimigo que está 24 horas comigo, e ele vai aonde eu vou, porque ele está dentro de mim, que é a minha carne. Ou, como já vimos outras vezes, é a natureza adâmica caída. É a escolha do ser humano lá atrás, em não se submeter a Deus e decidir se tornar seu próprio Deus. Se eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu serei meu Deus. Essa foi a promessa da serpente, e foi assim que Eva e Adão foram enganados. No dia que você comer desse fruto, você não vai precisar mais de Deus, você se tornará seu próprio Deus. E toda essa deformação de mentira que se deu, porque nós fomos feitos para um Deus, somos criaturas que são orientadas para viver ligadas ao seu Criador, toda realidade que se afasta dessa verdade, ela é uma realidade que a gente começa a comer e beber de águas mentirosas. Humanamente falando, começamos a nos tornar pessoas deformadas. A carne, pelo que o cristianismo, pelo que a Bíblia, pelo que o Senhor Jesus, pelo que os apóstolos dizem, é que a carne não tem valor algum. Esse velho homem que está dentro de nós, o único destino dele é a morte. Não tem melhoria. O Senhor não quer recauchutar, lanternar,
dar um tapinha no design ou no perfil dessa carne nossa. O Senhor Jesus diz isso em João 6, né? Da carne nada se aproveita, não tem valor nenhum. Paulo também, quando ele faz essa reflexão em Romanos 7, ele diz que ele percebe que na sua carne não habita bem nenhum. O que o Senhor está falando é, dentro de você, existem duas naturezas que elas brigam entre si. Um novo homem, esse homem interior em Cristo Jesus, que nasceu de novo para Deus quando cremos nele, e nós temos uma velha natureza, adâmica, que insiste em não dar para Deus a soberania. Porque quando o Senhor checa a vontade do nosso homem caído, nós vamos descobrir que o que Deus está falando para nós é que esse homem deve morrer. E cruz não é uma coisa agradável para nós, nenhum de nós gosta disso. E muitas vezes o Senhor nos leva para o nosso Getsemane, e é ali, nas decisões do nosso dia a dia, que o Espírito Santo, que milita contra a carne, e é oposto à carne, o Espírito Santo que habita dentro de nós, tenta nos levar para a vontade de Deus. A nossa carne, influenciada pelo mundo e por Satanás, tenta fazer uma vontade contrária à do Espírito Santo. O que acontece pelas advertências bíblicas para nós? Em Efésios 4, Paulo fala, cuidado, você pode entristecer o Espírito Santo. As escolhas que você faz pode deixar o Espírito Santo que habita dentro de você entristecido. E quando chegamos em 1 Tessalonicenses 5, nós temos uma afirmação ainda mais impressionante. Cuidado, não apagueis o Espírito. Porque nós podemos chegar numa realidade de vida em que minha carne sempre tem a última palavra, sempre o meu homem caído define todas as coisas, que o Espírito Santo ele vai se apagando dentro de mim. Eu já não sinto o Espírito Santo, eu já não tenho comunhão com ele, eu já não percebo a sua vontade. E aí nós entramos num caminho que me parece terrível e perigoso. Por quê? Porque, como eu tenho falado essa frase com alguma rotina para os irmãos, a única coisa que te resta é religião. E aí nós nos confundimos, porque nós somos capazes de reunirmos com frequência, estudarmos a Bíblia, orarmos juntos, participarmos de missões, ofertarmos, mas nós não andamos nessa terra no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem aquele fogo capaz de aquecer o nosso homem interior, nos santificar e nos levar para Deus. Paulo está dizendo aqui uma expressão que nós deveríamos meditar mais nela, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E isso significa que o Espírito Santo está dentro de você quando você faz as coisas que você acha que ninguém está vendo. O Espírito Santo está dentro de você quando você coloca uma máscara e uma carapuça de reputação moral duvidosa. O Espírito Santo está dentro de você quando você está no seu trabalho, quando você está entre seus vizinhos. O Espírito Santo está com você quando você está sozinho vendo televisão ou vendo seriado. O Espírito Santo está dentro de você quando você está entre os irmãos, porque fomos selados com Ele. E à medida que nós vamos perdendo a capacidade de sentir o Espírito Santo, isso significa que a nossa carne, ela começa a ter uma proeminência nas nossas decisões e muitas vezes nós nem percebemos isso. Porque a carne e o espírito militam entre si, porque eles são opostos. Opostos. Por isso que Mateus há pouco tempo lembrou de Saul, quando teve a brilhante ideia de dedicar o melhor da carne para Deus, e Deus fala, esquece, eu não quero. O reino vai sair da sua casa, você perdeu a autoridade, a unção que eu te dei, porque eu não te pedi o melhor da carne, a carne deve ser sacrificada. Nossa, Senhor, mas eu tinha boas ideias com essas ovelhas aqui que eu separei. O rei Amalequita falou, não foi isso que eu te ordenei. A carne de nada aproveita. E eu gostaria de propor uma reflexão para os irmãos considerem as ameaças e se de fato é assim, o que talvez esteja
guerreando, e talvez isso possa definir nossa história. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque eu não estou aqui sendo professor de geografia, não estou aqui para ser professor de história, muito menos professor de teologia, não estou aqui para ser seminarista, e que você não tenha essa posição aqui. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que tem muita gente distraída nesse exato momento, eu sei que tem gente lutando para não dormir, e está tudo certo, cada um tem que responder por si. Mas é uma pena você não estar numa Assembleia dos Santos sem clamar a Deus para que o poder do Espírito Santo se manifeste em você. E quando nós tentamos entender o final dos tempos, eu queria propor para os irmãos uma palavra. Vamos ler alguns versículos, começando com Jeremias. Capítulo 6. Versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Em Jeremias, capítulo 18, versículo 15. Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. É isso que a idolatria faz, irmãos. A idolatria nos faz esquecer as veredas divinas, o caminho de Deus, e nos propõe outros caminhos. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca do nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Senhor, nós colocamos esse tempo diante de Ti e queremos perguntar qual que é o caminho que nos leva ao poder espiritual, Senhor. Teu Espírito Santo habita em nós. Fomos chamados para conhecer a verdade e sermos verdadeiramente livres. Fala ao nosso coração, Senhor, resgata, restaura o nosso entendimento para que nós não venhamos andar confundidos nesses dias. Santo Espírito, nos revele Jesus. Santo Espírito, vem nos encher. Santo Espírito, ganha o nosso coração e prepara-nos para a volta do Senhor Jesus. Pedimos Tua graça, Senhor. Fala conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria propor para os irmãos uma sugestão aqui de Apocalipse 13. Muitos irmãos fazem essa sugestão também, não é uma coisa minha. Quando nós falamos aqui da tão temida marca da besta, e eu particularmente acho que isso aí é um cumprimento histórico futurista que há de acontecer. Tem alguns irmãos que nem creem na literalidade disso. Eu, pelo menos até o momento, eu creio na literalidade disso. Creio que a marca da besta será alguma coisa visível, física, tangível, que definirá uma realidade espiritual.
E é nesse ponto que eu acho que a gente não pode perder de vista uma questão que é uma ameaça para todos nós. Porque, né, nesses dias, quando a gente começa a falar de vacina, tem gente até que fala, cuidado, a vacina pode ser a marca da besta. E a gente fica com medo, falando, nossa, mas se for a marca da besta, então lascou, foi tudo. Porque eu já estou com a marca da besta em mim, né? E a Bíblia fala, no capítulo seguinte, Apocalipse 14, vai dizer que quem tem a marca da besta vai sofrer, né? E vai estar num fogo eterno, e fogo e enxofre. Eu falei, então, se eu estou com a marca da besta em mim já, então eu vou sofrer. Ou se nós reduzíssemos essa questão de Apocalipse a uma marca física, então qualquer cristão que fosse aprisionado naquela época não poderia ser amarrado e alguém colocasse um chip da besta? Aí ele amarra a pessoa num tronco e ela fala, não, eu não quero. Ele fala, não, vou colocar a marca da besta na sua cabeça aqui, pronto, colocou. A Bíblia está dizendo que quem tem a marca da besta está condenado, então você está condenado. Não faz sentido, certo? Nós precisamos talvez entender que isso tem um princípio espiritual que aí sim, ele já opera entre nós. João vai dizer da operação do anticristo. João lá, em 1 João, já fala que muitos anticristos saíram do nosso meio e há um espírito do anticristo que está rodeando a igreja. Por isso nós precisamos aprender a provar os espíritos. Paulo, em 2 Tessalonicenses, também vai dizer isso no capítulo 2. O mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade que está preparando a manifestação do iníquo, que é o anticristo, já tem 2000 anos que ele está preparando o terreno. Não é um negócio que o mundo está paradinho, o inimigo não está trabalhando e de repente, de um dia para o outro, vai acontecer as coisas. É um desenrolar de trabalhos satânicos e malignos que vão deformando e vão trabalhando com esse planeta e com a sociedade. É interessante, depois os irmãos deem uma olhada, tanto no capítulo 13, 14 e 15 de Apocalipse, quando se menciona essa questão da marca da besta, ela nunca aparece isolada. Existem 3 situações que a Bíblia vai dizer: adorar a besta, adorar a sua imagem e ter a marca. Então, nós vamos perceber que a marca da besta nada mais é que uma manifestação externa de alguma coisa que conquistou a minha mente e o meu procedimento. É essa figura de alguma coisa que é gravada na minha fronte, alguma coisa que é gravada na minha mão. A forma como eu penso a vida e a forma como eu vivo a vida está relacionado com as coisas de Satanás. E esse é o convite que eu faço para você refletir do perigo de estarmos adorando a besta, adorando as coisas malignas. Sabe por quê? Porque os irmãos leram aonde as coisas desembocam, porque também me parece que é um paradigma que nós precisamos quebrar. Nós ficamos achando que as coisas de Satanás, elas só se dão e só se revelam lá na encruzilhada, matando um porco, matando uma galinha, fazendo sacrifícios, né, bebendo sangue. Então nós achamos que é só ali que as coisas são satânicas. Enquanto nós vamos descobrir que Satanás, de uma forma muito astuta, ele mistura, manipula, confunde, simula coisas, inclusive entre nós. Por isso que o Senhor, quando ele fala em Mateus 24, ele vai dizer que vai acontecer muitos sinais, prodígios, haverá muita imitação das coisas divinas, de maneira que até os eleitos poderão ser enganados. É por isso que nas 7 parábolas do reino, lá de Mateus 13, nós vamos dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou trigo e de noite veio um inimigo e plantou joio. E quando eles resolveram separar o trigo e o joio, ele falou, não faça isso. Você vai acabar arrancando o trigo achando que é joio, você vai arrancar joio achando que é trigo. Essa separação só se dará na consumação dos séculos. E não somos nós que faremos isso, quem fará isso são os anjos de Deus. É por isso que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança uma rede ao mar e quando busca, tem peixes bons e peixes maus. É por isso que o reino dos céus é semelhante a uma massa que foi toda fermentada. E o próprio Senhor, em Mateus, vai nos mostrar que ele está dizendo de doutrina. Acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Acautelai-vos com a mistura. Lembre 1 Coríntios 5?
Lance fora o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com as coisas que você abraça, cuidado com as coisas que você aceita, cuidado com as coisas que você entende. Nós precisamos ser vigilantes e prudentes. Nós vivemos uma época de confusão, de mistura. E o que nós estamos lendo aqui é que a marca da besta se revela numa centralização do homem. O número da besta é o número do homem. Então nós vamos descobrir que não necessariamente Satanás tem interesse de te proibir de reunir, de te proibir de ler Bíblia, ou fazer qualquer outro serviço litúrgico cristão. Como eu já falei para os irmãos em outras situações, considerem isso, irmãos. Eu não acho que é pouca coisa. E isso para mim foi um soco no estômago. O Senhor Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eu preferiria que você fosse frio. Mas porque você é morno, eu estou para te vomitar da minha boca. Que nojeira isso. E aí eu penso que Satanás fala: então o negócio é deixar vocês mornos. Eu quero que você seja morno, porque você sendo morno, você desonra o seu Senhor. Você tem uma vida misturada. Algumas coisas as pessoas olham para você e falam assim: não, isso aqui é coisa de filho do reino, é filho do rei. Mas a gente se aproxima, começa a conviver uns com os outros, fala: não tem nada a ver do Senhor, essas coisas, o Senhor não está no trono disso. E essa mistura, ela não traz glória ao nome do nosso Senhor, ela nos dá uma noção muito rasa do que é vida cristã, e nós nos contentamos com uma vida cristã em depressão, em ansiedade, com medo, com falta de perdão, com ira, com lascívia, com luxúria, com avareza, mas está tudo bem. Vida cristã deve ser alguma coisa mais ou menos como essa que eu vivo. E nesse engano que Satanás fala: bom, deixa essa pessoa quietinha no banco ali, porque ela não está com fome e sede de justiça. Ela não está com fome de Deus, ela não está desesperada em perceber que as escolhas que ela tem feito não são condizentes com os valores do reino de Deus. Então o inimigo não tem interesse de se manifestar, nem nos seus sentimentos, nem na sua vida. O inimigo quer ficar quietinho, escondidinho. E aqui, irmãos, nós lemos que as pessoas adorarão a besta, adorarão a imagem da besta e terão a sua marca na fronte e na mão. E o número da besta é o número do homem. E é essa a reflexão que eu queria trazer para os irmãos. É uma luta para que Cristo seja o centro e não eu. Parece até óbvio para nós, né? Oséias usou essa expressão hoje. Por quê? Porque nós vamos descobrir que dentro de nós temos um novo homem em Cristo e nós também temos um velho homem em Adão. E todo exercício que fazemos todo dia é para mortificar a vida do velho homem e fazer com que o novo homem beba do poder do Espírito Santo e nós sejamos transformados. Então, Romanos 6, Paulo vai dizer que o nosso velho homem tem que ser crucificado. Em Romanos 8, ele vai dizer que o Espírito Santo mortifica as obras da carne. Esse é o papel do Espírito Santo dentro de nós. É que quando o Espírito Santo, por diversos motivos que sejam, te leva para o Getsêmani, assim como o homem perfeito fez, que eu e você também escolhamos: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Qual que é a tua vontade, Senhor? E nós saímos dessa situação empoderados pelo Espírito Santo. E nossa carne, com seus desejos, com a sua vontade e com a sua opinião, morre. E esse processo é um processo que convém que o Senhor Jesus cresça e minha carne diminua. Por isso que Paulo em Colossenses 3 vai falar a mesma coisa, né? Fazei, pois, morrer em vós a velha natureza. Esse é um processo, irmãos. E nós não precisamos pedir para o Senhor as oportunidades, porque as oportunidades elas vêm naturalmente, todos os dias. E se você não tem enfrentado essas lutas, é porque você já está sendo derrotado. Porque essa luta é constante.
É quando você consegue mapear, escanear, esquadrinhar seu coração e falar assim: esses desejos não vêm do Senhor. Senhor, como que teu Espírito Santo pode, pelo seu poder, me levar a abrir mão dessas coisas? O Senhor vai mudar hábitos, o Senhor vai mudar costumes. O Senhor, às vezes, né, como o Osés falou nessa manhã da humilhação, né, o Senhor, às vezes, vai nos humilhar. Senhor, eu preciso me libertar dessa escravidão. Então, você tem que levantar, pedir perdão para a pessoa, porque você sabe que você errou. Você sabe que você não agiu corretamente para com aquela pessoa. Você a defraudou sexualmente, você a defraudou economicamente, você defraudou moralmente. Vai e pede perdão. Confessai os vossos pecados, orai uns pelos outros para serdes curados. E nós temos essa dificuldade. E nós falamos: não, mas entre o meu nome ou o poder do Espírito Santo, eu acho que eu vou ficar com o meu nome. E me parece que é isso que Satanás quer fazer ao definir nossa forma de pensar a vida. Por isso que se faz urgente o conselho de Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Renove sua mente. Não permita que esse sistema e que esse mundo modele você. Você não foi chamado para ser um ser humano segundo a mídia definiu, segundo a sociedade definiu, segundo os irmãos definiram, segundo a tradição definiu. Você foi chamado para ter uma mente definida pelo Senhor Jesus. Ele é o seu mestre, o perfeito rabi. Eu quero ser como o Senhor Jesus é. Esse é o desafio. E é o desafio de você e eu termos a coragem de falar: Senhor, essa forma de eu pensar está alinhada com a forma como o Senhor Jesus pensa a vida? A forma como eu reúno, a forma como eu falo, meu comportamento, as minhas decisões. Aí os irmãos percebem que, talvez, à medida que a apostasia vai se aproximando, a grande questão para nós é que existe uma insinuação maligna, o mau hálito do dragão sobre nós, falando assim: seja o centro, sirva a Deus da forma como você quer. Você é o centro e não Deus. Inclusive, eu defino quais são os sacrifícios que eu ofereço a Ele, eu defino o que eu obedeço da sua palavra, eu defino como agir, mas quando isso acontece, o grande Deus sobre mim sou eu mesmo, e não o Senhor Deus. Não é Ele que define quem eu sou, não é Ele que define santidade na minha sexualidade, não é Ele que define os valores e os padrões de um casamento, não é Ele que define padrões de educação de filhos, gestão financeira, relacionamento, sou eu. Algumas coisas me interessa obedecer, outras não. Cuidado, isso pode ser a mentalidade do dragão. Então, cuidado. Você pode estar pensando como um anticristo. E aí nós poderíamos ficar muito surpresos, né? Porque enquanto muitos estão preocupados com o chip, talvez o Espírito Santo está preocupado com a sua mente e as decisões que você tem tomado para servir a quem. Nós já temos falado isso tantas vezes, né, irmãos? Nós estamos vivendo uma época que nós não sabemos aonde as coisas vão desaguar. Uma coisa nós sabemos: existe cada vez mais uma sociedade centrada no homem. Cada vez mais. Eugene Peterson, ele fala isso, né? Ele fala assim: o cristão, ele parou de adorar a Trindade e agora ele adora seus santos desejos, suas santas vontades e suas santas necessidades. Somos orientados por isso e as nossas decisões são tomadas baseadas nessas coisas. Decisões de trabalho, de casa, de cidade, de ministério, de reuniões, de consagração. Elas se dão nas minhas necessidades, nas minhas vontades e nos meus desejos. Mas justamente esse foi o convite da serpente para Adão e Eva no jardim.
E justamente foi essa a escolha do homem no jardim. E quando fazemos esse caminho, é um caminho em que o poder do Espírito Santo se enfraquece no nosso cotidiano. Quando olhamos o tempo em que vivemos, aí nós não precisamos nem olhar para as questões bíblicas. Os irmãos talvez vão lembrar. Insistimos com esse ponto já algumas vezes quando meditamos em Romanos 14. Porque nós temos uma igreja aprovada por Deus lá em Filadélfia, né? Em Apocalipse 3, cujo próprio nome é Filéu-Delfos, amor entre irmãos, mas nós também temos como um contraponto 2 Timóteo 3,1, quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, os últimos dias, os homens serão, na Corrigida e Fiel fala, amantes de si mesmos, na minha versão é egoístas. E no grego é filéu autos. Eu me amo. Eu me relaciono com você porque eu me amo. Porque você me é útil nos meus interesses. No momento que você frustra os meus interesses, eu te chuto. Eu não preciso mais de você. A ideia lá do Vinícius de Moraes, né, que o amor seja eterno enquanto dure, é o hálito do dragão. A ideia do Lulu Santos, não há tempo que volte, vamos viver o que há para viver, vamos nos permitir, é o hálito do dragão. A ideia da cruz, irmãos, é uma aberração ao hedonismo. A ideia de você se anular para que a vontade de Deus se manifeste em você é uma agressão à lógica desse mundo. É uma agressão à lógica de Satanás e como ele consegue alianças muito fáceis com a nossa carne, quando ele fala, você não precisa morrer. Algumas coisas, sim, são muito feias. Então você não vai mais fumar, você não vai mais beber. Outras coisas estão mais tranquilas, não é? E aí nós vamos virando bem fariseus e saduceus e religiosos, né? Porque nós estamos sempre preocupados com a aparência externa e os costumes externos. Você não lava a mão do jeito certo, e o Senhor fala, muito bem, eu não lavo a mão do jeito certo, vocês também não obedecem os mandamentos de Deus, e aí? Você está preocupado com a externalidade das coisas? Será que o Espírito Santo não está entristecido com você há muito tempo, porque você tem entronizado você mesmo na sua história? Para um pouquinho para pensar. Então, a Bíblia já vai dizer, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, e aí, quando nós nos tornamos amantes de nós mesmos, Paulo continua a relação. Sabe o que acontece quando você se torna egoísta? Você se torna ingrato. Você é incapaz de agradecer os benefícios que você recebe, seja de Deus ou seja de outras pessoas. Porque, na verdade, pelo fato de eu me amar e de achar que tudo existe para mim, você não fez mais do que a sua obrigação. Nós somos ingratos, nós somos irreverentes, nós somos traidores, nós somos atrevidos, nós somos enfatuados. Sabe o que é um enfatuado? É alguém que não precisa aprender mais nada. Eu já sei tudo. Nós nos tornamos desobedientes aos pais. Nós nos tornamos implacáveis. Você sabe o que é implacável? É alguém que não permite que aquela ira se aplaque. É uma pessoa que passa-se o tempo e ela continua sem derramar perdão, ela continua sem negociar aquelas questões carnais diante de Deus. E a lista é enorme. Paulo vai dizer, e aí o pior dessa lista toda é que Paulo fala, e Timóteo, cuidado, porque eles têm aparência de piedade, mas lhes falta o poder da realidade de Deus neles. Eles são igual Janes e Jambres, que imitaram as obras de Moisés. Parece que tem poder, mas lhes falta poder. E o que me parece tão bonito nesse texto, quando Paulo está desenvolvendo esse raciocínio com Timóteo, a última carta dele, né? É que ele chega no versículo 10 e fala assim, tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, fé, propósito,
minha longanimidade, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. E talvez essa possa ser uma ajuda para você e para mim. Se você pode dizer isso para sua esposa, se você pode dizer isso para os irmãos. Porque é fácil, irmãos, eu falar para os irmãos, vocês têm seguido de perto o meu ensino. Isso aí nós somos bons para isso. Mas você pode dizer, irmão, olha o meu propósito, olha o meu comportamento, olha o meu procedimento. Você tem seguido de perto a forma como eu vivo. Você tem seguido de perto como eu tenho suportado sofrimentos, como meu ânimo é longo. E aí nós temos essa crise de fé. Porque nós temos uma forma boa de falar, mas nos falta o poder do Espírito Santo para transformar esse ensino e essa doutrina em realidade de vida. Por isso que falamos como o Senhor fala em Mateus 23, né? Palavra tão dura do Senhor para a multidão. Fazei tudo o que os fariseus vos ensinam, mas não imiteis as suas obras, porque eles falam, mas não fazem. É dura essa palavra. E me parece que a inclinação satânica para nós é fazer com que as coisas se misturem e que nós já percamos a noção do que é a vontade de Deus. Eu acho que o inimigo tem feito esse trabalho de uma forma muito bem orquestrada. Quando nós olhamos, por exemplo, o meio secular, né, nem sei qual que é a turma, não sei se é filósofo, os antropólogos, né, qualquer pessoa que pesquisar vai ver isso, né? Nós estamos vivendo o que eles chamam da era pós-moderna, né? Se a gente, bem resumido, né, a era pré-moderna era a era onde a igreja tinha razão, por meio da autoridade, né, da Igreja Católica na Europa. Qualquer pessoa que discordava das verdades da igreja morria. Não, é o sol que gira ao redor da terra. Não, eu estou achando que é a terra que gira ao redor do sol. Não, vai morrer, porque a igreja fala de um jeito. E aí nós entramos no iluminismo, que é chamado da era moderna, onde a razão tem a verdade. Então, para que eu entenda onde está a verdade, eu preciso entender com a minha mente. E aí nós chegamos, depois da Segunda Guerra Mundial, nós entramos no que eles chamam da era pós-moderna, que não há mais verdade. Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua forma de pensar. O mais importante é você ter a sua verdade para você e você viver feliz. A era pós-moderna, também chamada de mundo líquido, é um mundo que você não tem mais referências. Cada um vai buscar aquilo que ele acha que é verdade. O Bauman ficou muito famoso com cunhar essa expressão, né? Vivemos no mundo líquido. E me parece que isso se cumpre, a palavra de Isaías 5:20, porque ali o Senhor vai falar, ai daquele que chama as coisas santas de coisas profanas e as coisas profanas de coisas santas. Ai daquele que chama a escuridade de luz e a luz de escuridade. Ai daquele que transforma o doce em amargo e o amargo em doce. E aí nós entendemos a palavra profética em Daniel, quando diz que o anticristo, e aí nós podemos entender como um espírito que já está trabalhando, ele vai dizer que ele vai esgotar, né, os santos do Altíssimo, e ele mesmo cuidará de mudar o tempo e as leis. E nós estamos vivendo uma progressão, né? A humanidade fala que é um movimento progressista. Por isso que, de uma forma geral, os cristãos se declaram conservadores. Não, nós não queremos progredir para lá, não. Nós queremos conservar essas coisas. Mas, irmãos, será que a igreja é conservadora mesmo? Ou será que a nossa geração, ela já tem tomado posse de tradições que talvez há 50 anos eram considerados uma agressão e hoje são questões normais para nós? Será que o inimigo não tem feito um trabalho muito bom de destruir os marcos da vontade do Espírito Santo em termos de santidade para o seu povo? E nós temos perdido a noção do que é santo, das coisas que agradam a Deus, das coisas que testemunham de Deus. Será?
fui ver com o João na TV a cabo esse último filme da Marvel, né, dos Eternos. E aí, no meio do filme, um dos heróis é casado com outro homem e ele despede dele para poder ir para a missão, né? E dá um beijo na boca do cara e sai, assim. A Marvel fazendo isso. Hein, Gabriel? Você viu esse filme? Irmãos, filme de super-herói. Filme de censura livre. E nós vamos, com o tempo, transformando as coisas das trevas em luz. As coisas amargas nós vamos transformando em coisas doces e nós vamos perdendo a noção do que é santidade para Deus. Por quê? Porque o homem está no centro. Não é esse o conceito do LGBTQI+, A+. Qual que é o conceito do arco-íris e das minorias? É que cada um tem uma cor. Tem um que é laranja e tem um que é roxo, e é isso mesmo. O importante é sermos felizes. Quem é você para criticar o outro? Deixa ele lá. E o que vai acontecendo é que me parece que o inimigo ele esfrega a mão e fala, é isso mesmo. Porque o número da besta é o número do homem. É o conceito do satanismo, de que Satanás, Lúcifer, é como Prometeus na mitologia grega, que vai ali em Zeus, rouba o fogo sagrado para trazer o fogo para a humanidade. E quando Zeus fica sabendo disso, o pune. A lógica é que Satanás é um aliado dos homens. Satanás está aqui falando para você ser feliz e fazer o que você quer. Mas não é isso que sua carne quer ouvir? Enquanto isso, o Espírito Santo está falando, não, é para você morrer. E essa palavra é muito impopular, irmãos. Alguns anos atrás eu escutei um pastor muito conhecido, com um programa de televisão, falando assim, eu já cansei desse papo de negar o eu e carregar a cruz. Um cristianismo que fala de morte, que fala, não fomos feitos para isso, não fomos chamados para isso. E esse tipo de mentalidade começa a ser gravada na nossa fronte e no nosso comportamento. E não tem problema nenhum, porque se os irmãos tiverem alguma resistência às decisões carnais que eu estou tomando, eu procuro outro lugar. Ou se não, estava vendo um outro irmão falando recentemente, que eles fizeram, não sei como, mas fizeram uma pesquisa no meio evangélico, e vocês sabem qual seria a segunda maior denominação entre os evangélicos hoje? A segunda denominação, desigrejado. Pessoas que falam que servem o Senhor Jesus, que amam o Senhor Jesus, mas não amam a sua igreja. Eu não preciso do corpo de Cristo, eu só preciso de Cristo. Eu falei, irmão, mas olha só, a Bíblia fala que nós não podemos parar de reunir. Não, mas você é aquele bando de gente que não parou de reunir, mas é hipócrita. E a gente vai desconstruindo. E nós vamos perdendo referência. E nos falta uma clareza, um discernimento de falar assim, se você é desigrejado, não tem como o poder do Espírito Santo estar operando em você porque você está afrontando a obediência a Ele. Eu falei, não, eu discordo plenamente do que você disse. Eu sou até um cristão melhor hoje do que eu era antes. Não é assim que a gente ouve? Não é isso que a gente escuta? É claro, nós não estamos aqui de polícia para os outros, cada um faz o que quer. Mas a gente também recua. Eu falei, ixi, quem é você para falar que eu estou errado? Eu falei, não sou eu não, é a Bíblia. Não sou eu não. Você me desculpa. Então vamos lá. Então me mostre nas Escrituras como você pensa. É claro, essas coisas não acontecem. Nós não temos muita coragem de andar na luz, não, irmãos. Nós preferimos cantinhos escuros. E o dragão, ele esfrega a mão e fala, é isso mesmo. Sem você perceber, você está na sua fronte me adorando. Eu estou gravando em você o que eu quero. Isso em todos os aspectos, irmãos, em todos. A gente poderia ficar aqui o resto do dia falando. Eu vi também há pouco tempo um documentário sobre a indústria pornográfica. É realmente uma coisa assim, absolutamente impressionante. Porque no documentário, eles estavam dizendo que 75% da indústria pornográfica quebrou.
Aí dá um glória a Deus aí. Vai, aê! Mas quebrou, porque hoje a pornografia ela é gratuita e acessível a todos. E na entrevista lá, eles estavam conversando, é um documentário, não sei se é americano ou europeu, mas o cara falando assim, olha só, um dos donos de uma produtora de vídeos adultos, falou assim, olha só, vê se não é injusto. Eu tinha uma empresa, eu tinha que pagar imposto, eu tinha que fazer filme, os filmes eram 18 anos para cima, eu não podia vender esse DVD para qualquer pessoa. Aí, ouvindo isso, eu lembrei da minha época de adolescência. Quem é da minha geração vai lembrar de locadora de vídeo, né? Nós somos da época que a gente ia lá numa locadora, pegava um vídeo para alugar para assistir. E na locadora que eu ia, tinha uma área dos filmes adultos, que eu nunca entrei, né? Eu sou crente, tinha até medo, chegava, não, sai para lá, está amarrado. Ficava até com medo de chegar perto. Mas era uma área separada, que você tinha que entrar numa portinha, só podia pegar vídeos, pessoas acima de 18 anos, mostrando identidade. Isso é na época que eu tinha 14, 15 anos. E esse cara no documentário falou assim, e hoje é só digitar na internet, no celular do adolescente. E ele falou o nome lá do portal, que falou, tem um portal que tem 11 milhões de vídeos pornôs gratuitos. Os irmãos percebem que não é uma covardia o que Satanás está fazendo com a nossa geração. Os nossos filhos vão ter que lidar com isso. E eles mostraram que um dos sites pornôs fazendo propaganda na Times Square. Sabe que a Times Square é tipo a Praça 7 de Nova York, aquela região, vocês já viram? Cheio de prédio com propaganda, outdoor, fazendo propaganda ali. Propaganda, ó. Entra nesse site aqui, ó. Esse aqui, que você vai ter 11 milhões de vídeos pornográficos de graça. A sua mente vai virar uma gelatina. Você vai começar a ver todo tipo de imundície. E com o tempo você vai achar isso normal. E com o tempo você absorve isso. E você vai levar isso no seu casamento. E você vai levar isso nas suas relações. Seus olhos vão enxergar. Lembra dessa expressão de semana passada? De Provérbios 23, 33? Os seus olhos verão coisas estranhas. Nós nos tornamos escravos dos prazeres. Nós não conseguimos. E não é possível que a gente não fale, eu estou achando que o poder do Espírito Santo não está operando em mim. Porque eu me tornei escravo de coisas. Eu tornei escravo de prazeres. Eu não consigo abrir mão de desejos. E a besta começa a definir quem eu sou. E não é de se estranhar, irmãos, porque se eu entendo bem quando a gente estudou física lá na cinemática, os irmãos lembram do vetor lá, direção e sentidos são duas coisas diferentes. Então a direção é como se fosse uma rua. E nessa rua, um carro pode estar indo para lá e outro carro está vindo para cá. Então os dois carros estão na mesma direção em sentidos opostos. Me parece que o inimigo faz muito bem isso, porque nós, muitas vezes, estamos em sentidos opostos, mas na mesma direção. Um é pró-vacina, o outro é contra-vacina, um é pró-Bolsonaro, o outro é pró-Lula, mas a partir do momento que essas coisas nos geram intolerância, agressividade, divisão, nós estamos na mesma direção, são só pensamentos diferentes. Quando eu brigo com você, porque pensamos teologia diferente, ao ponto de nos tornarmos inimigos, o inimigo só esfrega a mão e fala, não. Porque também o contrário é verdadeiro, irmãos. Nós podemos estar em sentidos opostos na mesma direção, que é a vontade do Espírito Santo. Então nós podemos pensar coisas diferentes, mas se nós estamos debaixo do Espírito Santo, está tudo bem. Eu não vou te obrigar a pensar igual a mim. Somos no Senhor. E me parece que essa é a grande lição de Romanos 14. Tem gente que come carne para o Senhor e tem gente que não come carne para o Senhor. Mas é para o Senhor? Então estão na mesma direção. Mas o bafo do dragão, ele quer impor. Eu estou sentado. A minha vontade é a verdade. O que eu quero é o que me define. Irmãos, tão bonito, né?
nós lemos aqui, porque João tem essa cena, e ele vê que está toda a humanidade perdida nessa realidade. Todos, pequenos, jovens, adultos, todos estão ali adorando a besta, adorando a sua imagem e tendo a marca dela. Mas na continuação do texto, nós temos Apocalipse 14:1. Porque João continua vendo ali, na continuação do texto, é como se João falasse, mas eu também vi outra coisa, viu? E eu vi o Cordeiro de Deus no Monte Sião. E eu vi 144 mil pessoas, que na fronte deles estava escrito o nome de Deus e do Cordeiro. E é isso, irmãos, que o Senhor quer ganhar, e me parece que é um dos maiores trabalhos do poder do Espírito Santo, é esse em nós. Nós às vezes resumimos o poder do Espírito Santo em dons, em manifestações de milagre, de cura. Nós às vezes resumimos a operação do Espírito Santo em coisas muito grandiosas. Ele está nessas coisas, mas não é esse o trabalho diário do dom do Espírito. O Espírito Santo, ele está querendo gravar a mente de Cristo em nós. E João fala, é verdade. O mundo todo tinha na sua frente a marca da besta. Mas eu também vi pessoas que tinham na sua fronte o nome de Deus Pai e do Cordeiro. Quem são eles? Ele começa a descrever e fala, sabe quem são eles? São os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. E é isso, irmãos, que é o nome do jogo, é isso que é importante para nós, irmãos. Me parece que é isso que o Espírito Santo deseja nos impressionar e forjar em nós. Siga o Cordeiro por onde ele for. Tenha coragem, seja determinado, não aceite a modelagem desse mundo. Não aceite a insinuação que o seu eu é o centro. O número para nós não é o número do homem, é o número da plenitude. É 6 mais 1. Não é 6 como ser humano que foi criado no 6º dia, incompleto. Porque quando o homem foi criado, Deus falou assim, você vai ter que comer da árvore da vida. E ele não come. Porque Deus cria o homem no 6º dia, mas ele descansa no 7º. Onde nós descansamos? Onde encontramos paz? Quando o homem, ele se soma com Cristo. 6 mais 1, 7. Apocalipse 14 vai falar daqueles que não escolheram a sua vontade. Quem são eles? São os seguidores do Cordeiro. E eles andam no caminho que o Cordeiro anda. Então a coragem que nós temos que ter é, Senhor Jesus, o Senhor está nesses filmes que eu assisto. Ô Espírito Santo, me dá poder para abrir mão disso. Senhor Jesus, esse sentimento de ira, ele convém com o teu Espírito? Não. Senhor, Espírito Santo, segundo o teu poder, santifica-me, Senhor, purifica-me, Senhor. Eu vi, tem hábitos, tem costumes, tem mentalidade minha que não convém. Não falam de Cristo, falam da besta. Não está sendo gravado na minha fronte o nome do Senhor Jesus. Está gravando na minha fronte o nome do dragão. Senhor, fui comprado para ti, pertenço ao Senhor. Vem fazer tua obra, vem trabalhar em mim. E é esse convite que eu faço para os irmãos refletirem. Porque manifestações de dom, irmãos, nos alegram e são uma bênção. Mas muitas vezes não dependem da permissão da pessoa. Agora, o fruto do Espírito depende. Por isso que o Senhor Jesus, ele se aproxima da árvore procurando fruto. O Espírito Santo, de uma forma muito generosa, misericordiosa, poderosa, se manifesta de muitas formas nessa terra. Mas, individualmente, com cada um de nós, existe uma obra, um milagre que o Espírito Santo deseja produzir, que ele só fará se eu permitir. Se eu não permitir, não haverá isso, irmãos. Por isso que o fruto, o amor, a alegria, a paz,
a benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio, só é produzida em mim se eu falar assim seja, Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu não estou aqui para me colocar no centro, estou aqui para servir aquele a quem eu coloquei no centro. O trono da minha vida está em Cristo. E eu preciso perceber e eu preciso permitir que o Espírito Santo me molde. Aí nós falamos, enche-me do teu Espírito Santo. Aí o Senhor vai falar assim, então volta para as veredas antigas. Não tem nada novo não, irmãos. A crise que estava acontecendo em Jerusalém, quando o Senhor levanta Jeremias, o Senhor Deus fala assim, sabe o que acontece? O meu povo abandonou as veredas antigas. Eu estou falando, voltem para as veredas antigas, voltem para o caminho que eu sempre, nunca mudei. E sabe o que o meu povo fala? Não voltaremos. Andaremos da forma como desejamos. E em Jeremias 18 nós vemos que isso é consequência da idolatria. Porque o Deus a quem eu me curvo, o Deus a quem eu me adoro, Ele vai estabelecer quem eu sou. E muitos deuses e muitos ídolos, eles vão falar para mim, pode adorar Jesus Cristo, nem é a palavra certa, né? Pode louvar a Jesus Cristo, pode na reunião, mas você está no centro. Na verdade, o Senhor Jesus existe para te agradar. O Senhor Jesus orbita ao redor dos teus interesses. Pode ter uma obediência parcial, viva do jeito que você quiser, e a gente não percebe que essas não são as veredas antigas. Os jovens têm estudado Efésios aos sábados, façam esse exercício, eu fiz esse exercício com os irmãos há pouco tempo. Eu queria fazer de novo, mas nós não temos tempo. Eu queria simplesmente ler Efésios 4, 5 e 6 com os irmãos, e pedir para os irmãos depois meditarem. Porque ali Paulo ele vai dizer, irmãos, não vos embriagueis, não sejais enchidos com as coisas dessa vida, sejam enchidos com o Espírito Santo. E como somos enchidos com o Espírito Santo? Como Paulo continua o texto, falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais, as mulheres sendo submissas a seus próprios maridos, os maridos amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja, os filhos sendo obedientes aos pais e honrando seus pais, os pais educando seus filhos e não os levando à ira, os servos sendo obedientes e honestos para com os seus patrões, os senhores respeitando e dando dignidade para os seus empregados. Alguma coisa diferente, irmãos? Não é vereda antiga isso? Amados, os casamentos estão em xeque. O conceito de santidade da parte de Deus está sendo destruído. O conceito de moralidade sexual está sendo destruído. O conceito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus está sendo destruído. O que para nós nos parece difícil é perceber hoje o que é luz, o que é trevas, o que é doce, o que é amargo, o que é escuridão, o que é luz. Que o Senhor nos dê da sua graça, porque esse tempo só vai terminar, só vai piorar. Leiam o que os estudiosos estão dizendo da geração alfa. Geração alfa são as crianças nascidas depois de 2010. Aí nós ficamos velhos, né? Eu sou geração X. Depois veio a Y, depois veio a Z, agora a geração alfa. Falou, a geração alfa vai ser uma geração completamente esquizofrênica. Incapaz de prestar atenção, multimídia, mutável. Como vai ser esse mundo daqui a 20, 30 anos, irmãos? Quais são as referências que nós vamos ter? Lembrem-se, o errado é errado, mesmo que todos façam o errado. E o certo não deixa de ser certo, mesmo que ninguém faça o que é certo. Então nós não estamos aqui olhando o que todo mundo faz. Nós queremos perguntar ao Senhor, Senhor, quais são as tuas veredas? E nós queremos andar nas veredas antigas. Aquilo que o Senhor já estabeleceu. A dignidade que o Senhor quer vestir a tua igreja. As irmãs precisam aprender o que é submeter aos seus maridos. É nuclear na história de uma mulher casada. É nuclear para um homem casado aprender a amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Se o Espírito Santo me encher dele, é isso que ele vai me conduzir, irmãos. Não é numa pregação maravilhosa, não é encostar em alguém e curar.
O poder do Espírito Santo é me fazer um ser humano como Deus idealizou. O que o dragão quer fazer é que a gente continue lidando com as situações espirituais, mas a nossa vida não mude e não testemunhe da santidade de Deus. E essas referências, elas vão sendo destruídas. Tão lindo, né? Isaías 58. Quando o Senhor vai falar, não, esqueçam, esse jejum que vocês estão deixando de comer, se sacrificando, não é isso que eu quero de vocês. E no versículo 12 e 13, ele vai dizer daquele que se consagra a ele, e ele fala, sabe, você vai ser chamado de reparador de brechas e restaurador de veredas. Se você desviar os seus pés do caminho dos teus próprios interesses. Irmãos, eu sei que me falta poder espiritual, me falta graça. O que eu gostaria de impressionar os irmãos é que a perdição da nossa alma está muito mais próxima de nós do que imaginamos. Eu queria tentar dizer isso para os irmãos. E nós podemos fracassar no chamado do Senhor de uma forma muito mais radical do que nós imaginamos. Porque todo o trabalho satânico com você é um só. Não deixe Cristo ser o centro, seja você o centro. E quando a gente não percebe isso, isso começa a ser impressionado em nossa fronte. A marca da besta está na forma como pensamos, a marca da besta está nas coisas que eu faço. Que o Senhor nos livre disso. O Espírito Santo habita em nós e há um poder para nós. Gosto muito de uma música do grupo Mensagem, do Carlos Sider, que ele vai dizer, né, o Te Conheço, chama Te Conheço. E me parece isso, irmãos, porque no final da minha história, no final da nossa história, talvez a gente está muito procurando grandes sinais espirituais de um homem espiritual, mas se os irmãos lerem as veredas antigas, estabelecidas por Deus no Novo Testamento, vai mostrar seres humanos plenos de Cristo e absolutamente normais, não é? Quando Paulo estabelece as regras para escolher presbíteros ou bispos, ele não fala que eles têm que saber a Bíblia de cor, tem que ter falado em línguas estranhas. Para você se tornar bispo, você vai ter que provar que você curou 3 pessoas. Não. Alguém quer ser bispo? Seja uma pessoa cordata, inimiga de contendas, uma pessoa hospitaleira, não dada ao vinho, apta para ensinar, paciente, modesta, humilde, que governa bem sua casa. Deus não quer que você governe a casa dele se você não governa sua casa primeiro. Vai governar sua casa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te levar para governar sua casa. Quando Paulo fala para Tito 2, versículo 1, os homens idosos, os homens mais velhos, que sejam saudáveis de amor, saudáveis de fé, que sejam homens constantes, sejam homens respeitáveis. As mulheres idosas, que elas não sejam difamadoras, que elas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, que elas ensinem as mais novas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. O que nós percebemos nas Escrituras, irmãos? É que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, movidos pelo poder do Espírito Santo, eles voltam para as veredas de Deus e falam, Senhor, é isso, eu preciso disso. Que o inimigo não me engane, que o inimigo não me leve, e esse é o maior milagre que nós podemos ter. Senhor, que no final da minha história eu seja encontrado como aqueles que seguiram um cordeiro por onde quer que ele vá. E essa música do Cida, ele fala assim, olha, eu queria estar ouvindo as tuas histórias, contada pelas ondas de outro mar, ouvir da tua boca as maravilhas que hoje eu sei, queria estar ao barco ao meio da tempestade e ver o mar calar por sua voz, ouvir falar o cego era e posso ver, eu queria. Mas eu olho para hoje, e apesar do tempo e do tanto que me distam daquela época, hoje eu te conheço. E ainda hoje a tua voz prossegue firme. E como é doce a tua voz, e é um convite para te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E sabe o que eu descubro? Que o Senhor também opera nestes dias. Irmãos, o Espírito Santo habita dentro de você. E Ele quer gravar na sua fronte o nome de Deus e do Cordeiro.
para que as pessoas que convivam com você vejam Cristo por meio de você. O Espírito Santo habita em nós e ele tem poder para nos livrar da mentira desse mundo e do sistema. A questão é, como a gente leu aqui em Jeremias, voltem para as veredas antigas, voltem para aquilo que me é precioso. Mas sabe o que o meu povo diz? Não voltaremos. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor aqueça o nosso coração, que nós não venhamos andar confundidos nesses dias e que nós venhamos permitir que pelo poder do Espírito Santo a nossa vida seja transformada para a glória do Senhor Jesus.